Olá! Sejam bem-vindos, vamos falar sobre cópia e criatividade. Sejam bem-vindos! Vamos entrando, todo mundo, sejam bem-vindos! Vamos conversar aí sobre esse tema. Então, gente, olha a Selma! Selma, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda! Eu não tô conseguindo ver os comentários. Tá diferente, gente. Eu só vejo um por um. Sejam bem-vindos, todo mundo. Deixa eu abaixar aqui. Olha que coisa, ele aparece só um, tá vendo? Que estranho. Aí eu tentei aumentar pra conseguir ver todos os comentários, aí fica assim, ó. Será que é uma nova versão? Acho que é uma nova versão, gente. Atualizou e eu perdi, de tanto que eu fiquei sem vir aqui fazer live com vocês. Que coisa boa tá aqui, gente. A música é Bonfire Heart. Eu adoro. Deixa eu escrever aí. Escreve aí. Deixa eu escrever aqui. Bonfire Heart. É uma música do Ouze. Da nossa playlist do Ouze. Sejam bem-vindos. A Jéssica, seja muito bem-vinda, Jéssica. Boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que tá tão em alta assim, né? Algo que todos nós estamos vivendo e vendo o tanto que essa hiperconectividade tem deixado as coisas parecerem sempre mais do mesmo. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou colocar o título aqui fixado para quem entrar poder ter fixado. Tá aparecendo aí o título fixado? Para mim não apareceu não. Ó, peraí. Cópia e criatividade. Deixa eu fixar aqui. Ah, ficou fixado. Acho que pra vocês tá fixado, né? Pra mim não aparece, mas acho que tá fixado. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu tô tão feliz que a gente tá de volta com live. Saudade, né, desses momentos da gente. Então vamos começar, gente. Vou diminuir aqui. Ó, quem conhece alguém que é produtor de conteúdo, quem tem amigo, compartilha. Clica aqui no aviãozinho que a gente vai começar agora esse assunto, a falar sobre esse assunto que é tão importante a gente poder aí desvendar um pouquinho todo esse universo de cópia e de criatividade, né? Como ser criativo, gente, nesse mundo que tá cada vez mais parecido, né? É isso que a gente tem vivido no final das contas. Mais do mesmo. Olha, estudar a lei. Que bom que você tá aqui. Gente, eu fico tão feliz quando eu vou reconhecendo vocês. Tão bom. Ó. Gente, sejam muito bem-vindos. Não sei porquê, aqui tá aparecendo só um comentário pra mim. Eu não consigo ver todos. Não consigo ver vários. Ó, sua live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Essa vai ficar salva. Pra vocês poderem pegar esses insights, tudo que eu preparei aí pra vocês. Combinado, gente? Então vamos começar. Vamos começar, que vocês já estão aqui. Vamos falar sobre esse tema que é algo que mexe com todos nós, né? A cópia, a réplica. Parece que a gente tá vivendo ali tudo mais do mesmo aqui nas redes sociais. As marcas parece que estão cada vez mais parecidas, né? E como sair disso? Como sair desse universo tão parecido? Eu acredito que é possível. E eu queria contar. Hoje eu vou contar de experiências minhas, gente. Vou me abrir aqui pra vocês. A gente vai compartilhar de uma forma muito genuína, tá? Combinado? Eu só vou pegar uma água, gente. Vou pedir pro Léo. Moze, uma aguinha, por favor. Deixa eu só pegar. Pega lá pra mim, amor.
porque aí a gente começa, gente. Então, ó, convidem aí os seus amigos, compartilha aqui no aviãozinho pra gente poder estar todo mundo já desde o começo aqui pra gente falar sobre esse tema que é tão bacana. Eu quero muito compartilhar com vocês algumas técnicas também, umas estratégias pra gente ficar mais criativo, pra gente conseguir construir essa linha editorial autêntica, né, conteúdos autênticos, que a gente seja uma marca aqui no Instagram, um profissional autêntico que realmente gere conexão, gente. Não tem como. A originalidade é algo que traz esse poder de conexão, que traz esse poder... Obrigada, meu amor. Não, quero, por favor. Esse poder da gente conseguir encontrar pessoas que realmente abraçam a nossa causa. Então, sejam muito bem-vindos, todo mundo que tá chegando aí. Estamos crescendo, que bom. Continuem compartilhando, gente. Então, a gente vai falar sobre essas estratégias para que a gente não fique ali no raso, não se torne mais do mesmo aqui, e como vamos compartilhar também como é o sentimento, né, de quando a gente tá ali conectado com tantas pessoas e acaba trazendo algo parecido com a gente. Isso é muito difícil, isso é muito chato, e como lidar com isso, né? A gente vai poder conversar sobre tudo isso aqui agora um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui. Então vamos lá, gente. Me espera. Vamos começar o nosso assunto, nosso conteúdo, que hoje é batidão. Gente, eu queria começar compartilhando um pouquinho de algo que, gente, acontece com todo mundo, né? Essa angústia. Quais são as principais angústias, assim, que eu recebi em relação a esse assunto? Ju, mas o que eu vou postar? E eu vou ter conteúdo pra postar todo dia no meu Instagram e... Meu Deus, eu vou ter que fazer esse trabalho. Da onde que vai sair tanta criatividade? Da onde que vai sair tanta autenticidade e assunto pra eu postar aqui todos os dias? E foi por isso que eu fiz alguns posts essa semana aí pra vocês, dando ideias de assuntos pra gente poder abrir aqui o nosso leque de oportunidades de assunto, de opções pra gente conversar aqui. Porque eu sei o tanto que é difícil, gente. Eu sei o tanto que é difícil a gente ter essa opção, essas várias opções pra poder falar todo dia aqui de um assunto super interessante. E eu sei também o tanto que é chato, o tanto que é angustiante a gente se preparar tudo, um post super legal, um vídeo onde a gente teve que parar pra pensar, pra pesquisar, pra elaborar e vir lá alguém e copiar o nosso conteúdo. Então existem essas angústias, que é algo que todos nós passamos, todos nós vivemos isso aqui. Eu recebo direto seguidora minha que me manda: Ju, tá falando parecido com você, Ju, tá falando essa legenda parecidíssima com a sua. E a verdade, gente, é que aqui a gente tem um espaço onde as pessoas vivem, onde a gente vive uma cultura de colaboração. A gente tá numa economia que é uma economia... a Titibi Gastronomia. Que bom que você tá aqui, Titibit. A Ju, né? Ju, que coisa boa que você tá aqui. Team Ouse. Team Ouze's in the house. Ju, que coisa boa. Então, gente, isso é algo que a gente vê acontecendo muito, principalmente por causa dessa economia de colaboração, né? Essa economia onde a gente faz um vídeo e esse mesmo vídeo, por exemplo, no Reels, ele é replicado, aquela mesma música, de repente com a mesma vibe, um assunto que é muito importante, um assunto que repercutiu, aí a pessoa pega aquela ideia, traz pro Instagram dela, traz um conteúdo um pouquinho diferente, porque a gente tá nessa era, a gente tá vivendo isso de colaboração, que é fato, que veio muito forte com a nova geração. A geração Z, ela traz isso de forma muito forte, principalmente nos outros aplicativos, né? Às vezes tem ali a pessoa fazendo uma dancinha com uma música, uma troca ali de roupa, pulando, fazendo uma coisa, e aí vem uma outra pessoa e faz aquele conteúdo da forma dela, né, do jeito dela, mas ela traz aquele conteúdo também. Isso tudo é essa cultura de colaboração
que vem muito forte aí com a nova geração. Mas, gente, uma coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, quando vocês ficam chateados quando vem a cópia idêntica, né? Porque uma coisa é essa economia da colaboração, onde as pessoas elas pegam daquele tema e elas fazem do jeito delas. Então, ali até no aplicativo paralelo ao nosso, que as pessoas pegam aquela dancinha e fazem várias delas. Aquele que não deve ser nomeado. Aquele que não deve ser nomeado. Voldemort. Lá, gente, as pessoas, elas usam dessa economia de cooperação, de colaboração, mas elas encontram ali uma autenticidade quando elas trazem, às vezes, a mesma música, a mesma ideia, só que do jeito delas. A expressão muda, a roupa muda, a dancinha tem um toque a mais. E isso é o que a gente está vivendo agora. Agora, o que traz essa angústia forte na gente é quando a cópia é ali idêntica, né? Literal. Isso traz uma tristeza, uma angústia muito grande, porque a gente fica, poxa vida, demorei tanto tempo pra fazer isso, a pessoa não demorou 5 segundos pra fazer. Então, isso é algo que dá uma angústia muito grande, mas é muito importante a gente entender, gente, que quando uma pessoa copia a gente, é a maior prova, o termômetro mais fiel de que o nosso trabalho de fato tá sendo um trabalho muito legal. Então, o que eu vejo muito, as pessoas me mandam, assim, eu vejo minhas seguidoras me mandam, minhas amigas, o pessoal daqui, Ju, essa pessoa fez a legenda igual a sua. E eu sei que na hora dá uma angústia, dá uma chateação, mas a gente precisa ter esse olhar mais racional, de olhar para essa cópia como um termômetro de que, poxa, se copiou, eu tô fazendo um trabalho muito legal. Sabe? Às vezes eu acho até interessante eu sugerir aqui pra vocês que a gente inverta o raciocínio. Nessa construção de marca, nessa construção de conteúdo aqui, um conteúdo onde a gente tem uma autenticidade, uma originalidade muito forte, a gente pode começar a pensar no seguinte, gente. Se ninguém tá me copiando, calma aí. Acho que eu tenho que ser mais original. Acho que eu tenho que trazer mais coisa nova. Acaba que a cópia, ela é esse termômetro onde o que a pessoa trouxe ali de forma literal, igual ao meu, foi algo muito bom. Foi algo muito interessante. Então, todas as vezes que uma pessoa traz pra mim, Ju, copiaram, eu penso, caramba, então foi muito bacana esse post, sabe? Eu acho que a gente tem que treinar esse olhar para que a gente consiga conviver com isso, para que a gente consiga enxergar e analisar a nossa marca. Não vale a pena nunca a gente vir e brigar e trazer uma atmosfera ruim aqui para nossa marca, para o nosso Instagram, para o nosso conteúdo. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que a gente pode sim ter esse olhar diferenciado, né? E aí isso, gente, é algo que a gente precisa racionalizar. Para quê? Porque quando a gente começa a construir a nossa marca, um dos maiores diferenciais são aqueles pontos mais originais, mais autênticos. É muito importante que a gente, quando venha trazer aqui o nosso conteúdo, o nosso posicionamento, ele seja um posicionamento autêntico para que a gente se destaque mesmo no mercado, para que a gente se destaque aqui dentro os nossos pares, né, dentro dos nossos concorrentes. É até engraçado a gente falar sobre concorrente, porque eu acho tão difícil a gente falar sobre concorrente de uma forma dicotomizada. Eu acho importante a gente entender que quando a gente constrói algo muito nosso, quando a gente faz o branding, que é esse trabalho de construir um relacionamento único nosso com a nossa audiência, as outras pessoas que muitas vezes fazem o que a gente faz, elas de repente nem são nossas concorrentes, porque é tão diferente o relacionamento que a gente tem com a nossa audiência, que às vezes a gente tem esse olhar muito fixado para a concorrência, que às vezes nem é a nossa concorrência. E aí eu quero entrar num outro aspecto, num aspecto muito importante, que é, muitas vezes essa cópia, ela acontece por causa desse olhar muito fixo em uma pessoa só, por causa desse olhar muito fixo na concorrência, por causa dessa, muitas vezes, uma admiração muito grande que a gente tem em alguém. E aí a gente fica ali admirado com aquela pessoa, a gente acompanha ela muito de pertinho e a gente acaba replicando o jeito que
ela fala. E eu falo isso, gente, porque eu sei que eu faço um exercício comigo mesma de treinar esse repertório para que eu tenha mais referências, para que eu amplie o repertório. Ele, inclusive, é um dos passos que eu vou falar lá na frente, para que a gente tenha várias referências diferentes, porque ter uma referência só é muito perigoso. Ter uma pessoa que você admira muito e você acaba acompanhando muito ela, pode trazer algo pra você que eu chamo de espelhamento. Eu não, né? Eu já pesquisei muito sobre isso, sobre esse espelhamento que existe quando você convive muito com alguém, sabem? Aquela famosa frase que eu já fiz até vídeo aqui, que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você segue muito uma pessoa aqui, você acaba falando parecido. E eu sei disso porque já aconteceu comigo, gente, de eu trazer algo muito parecido com alguém. Já aconteceu comigo no começo da minha criação de conteúdo, da minha marca, de eu entender ali o que eu queria. Já aconteceu de eu trazer uma cópia pra cá. Então, isso é algo que é muito perigoso. E a cópia, quando você faz, você traz algo muito negativo pra sua marca. É algo que faz com que você perca uma grande oportunidade de ser autêntico. Eu descobri isso quando eu fui montando a minha marca, quando eu fui construindo a minha marca, construindo o meu posicionamento, e vi que o que faz a sua marca realmente criar ali uma audiência fiel, pessoas que realmente te abraçam, entendem o que você fala, é a sua originalidade. Nos posts que eu sou mais original, que eu mais me abro, que eu falo os meus pensamentos, nos stories, na resposta da caixinha de pergunta, que eu sou mais eu, são os posts que mais repercutem. São os posts onde mais pessoas me mandam mensagem. Então, essa de trazer algo que venha ser uma cópia é uma furada. É uma grande furada. Algo que eu aprendi na prática. Então, eu sei que isso acontece muito quando você tá no início ali, quando você não tem certeza de como você vai construir a sua linha editorial, do que você quer exalar, de qual que é essa essência que só você tem. Gente, sabe quando alguém passa por você e tá muito perfumado e aí deixa o perfume? Ou então, quando alguém comeu cebola e você sente que a pessoa comeu cebola, ela não precisa falar que ela comeu cebola, mas você sente, você sabe que ela comeu cebola. Então, esse aroma, isso tudo é algo que fala sem a gente precisar falar nada. E eu acredito que você criar essa linha editorial, você criar esse conteúdo autêntico, ele tem a ver com um aroma, um perfume que só você exala. Não adianta a gente vir aqui criar conteúdo útil por conteúdo útil, ou então só replicar por replicar, sem ter a sua originalidade, aquele toque que é só seu ali, aquela autenticidade, aquilo que vem e que é só seu, que veio daqui por causa da somatória de tudo que você já passou, das pesquisas que você teve, dos vários referenciais que você tem. Isso é um dos grandes diferenciais de marca, porque informação por informação, gente, as pessoas compram um livro. Mas o que faz você ter os resultados que você quer ter é essa essência. É esse aroma que impregna. Todos os seus posts acabam ficando com aquele aroma ali. Todo o conteúdo, toda vez que você vem aqui, seja para uma live, seja para um story, seja para uma caixinha de pergunta, seja numa legenda, seja num vídeo, você sempre vai ter o mesmo aroma. As pessoas já sabem que é você. Gente, quero que vocês façam um exercício aí hoje. Olhem pro Instagram de vocês, olhem pro conteúdo de vocês e pensem: será que esse Instagram poderia ser de outras pessoas? Será que esse Instagram poderia ser de um outro profissional da mesma área que eu? Será que o meu Instagram, Ju Marques, poderia ser de alguma outra pessoa que fala de branding? Esse é um exercício que eu faço e que eu quero convidar vocês a fazerem. Ele não pode ser um Instagram de qualquer outra pessoa. A gente tem que trazer essa essência ao ponto das pessoas olharem o nosso Instagram, o nosso conteúdo e falarem assim: isso aqui é da Ju Marques.
Da pessoa olhar uma legenda sem saber nem o arroba, nem saber o nome e falar, isso aqui foi o Gilmar que escreveu. Entendem? A gente precisa exalar esse aroma porque é isso que vai fazer diferença na hora que a gente for pro mercado. Na hora que a gente for vender, as pessoas vão escolher comprar da gente, vão escolher o nosso serviço, vão escolher o nosso produto por causa desse aroma diferenciado. E o que que isso é, gente? Isso é os valores que você tem. Os seus valores fazem parte dessa linha editorial, dessa essência que eu quero trazer aqui pra vocês, da sua marca. As bandeiras que você levanta, as causas que você abraça, sabe? Tudo isso compõe o seu porquê, a sua história. Tudo isso compõe uma linha editorial, um conteúdo, um perfil único aqui nessa multidão. Então, às vezes, você tá muito focado só no conteúdo útil, tá muito focado só naquela informação que você acaba replicando. Mas quando você foca no que realmente importa, que é a sua unicidade, que são os seus aspectos de diferencial, você entende que mais importante do que o conteúdo útil é aquele perfume que você exala. É a sua originalidade. São as experiências que você teve. É o jeito que... a sua perspectiva, sabe? A sua opinião. Eu recebo muito aqui, Ju, queria saber a sua opinião sobre tal assunto. O que é isso, gente? A pessoa podia ter ali a informação, ela poderia pesquisar, ela poderia ler ali numa outra fonte, mas ela quer escutar a opinião. Isso quer dizer que ela se identifica, e ela só se identifica porque, de alguma forma, eu abri aqui a minha linha editorial, eu construí uma linha editorial única. Então, a gente precisa valorizar essa criatividade, essa originalidade, para que a gente consiga os resultados que a gente quer. As pessoas hoje compram daquilo que elas se identificam, gente, porque as marcas, tanto institucionais quanto pessoais, elas precisam mais do que nunca se posicionar, ter um posicionamento claro para que elas consigam ser associadas. A gente consome, a gente se associa daquilo que a gente se identifica, daquilo que a gente quer ser representado. Se você não tem um posicionamento claro, se você copia, se você replica, se você fica de olho ali nas pessoas e faz aquilo que elas estão, que tá dando mais certo, você vira uma marca confusa, você não consegue ser uma marca consistente. Ó, deixa... Ai, eu não consigo ler os comentários, tô arrasada. Quando uma cliente... A Sara, Team Ouse tá em peso aqui, né? Que coisa boa. Quando uma cliente veio uma vez me dizer que outra pessoa a viu na rua e perguntou se o brinco que ela usava, eu que tinha feito, fiquei com o coração cheio. Uau, gente, tá vendo como essa turma tá demais? Olha que lindo isso. A Sara, eu vou até falar aqui, ó. Sara Costa Joias, Sara com H no final. Ela tem uma linha de joias autoral. E aí o cliente foi parado na rua e a pessoa perguntou, esse brinco é da Sara Costa Joias? Gente, isso é originalidade. Isso é você conseguir exalar uma linha editorial autêntica. Perfeita. Então a gente, assim como a Sara exala nos designers dela, a gente aqui no nosso conteúdo, a gente consegue exalar também. Por meio do nosso jeito de articular, o nosso cabelo, o que a gente comunica, os sinais que a gente emite, as nossas histórias, tudo isso exala algo único nosso. E a gente não pode abrir mão disso, sabe? E algo acontece muito com o ser humano que é... Ó, cópia machuca às vezes, né, Ju? Machuca bastante. Bastante, principalmente porque... Na maioria das vezes a gente demorou, né, pra ter aquele trabalho e a pessoa não precisou ter trabalho nenhum e só copiou. E aí você fica, poxa vida, podia dar os créditos. E aí eu queria entrar nisso agora, sabe? Algo que se perdeu aqui no Instagram. Ó, a Amanda falou, Amanda Bispo, quero muito participar do próximo Team Ouse. Amanda, você vai ser super bem-vinda, viu? A gente tá com essa primeira turma aí, sensacional, a gente tá vivendo algo muito legal, muito incrível mesmo.
E você vai ser super bem-vinda. O Karim tá aqui, que bom, Karim, seja bem-vindo. Então, algo importante da gente fazer sempre, gente, sempre que você trouxer, porque vão ter muitas vezes que você vai trazer uma ideia que você viu, é dar os créditos. Dar os créditos é algo que, mais do que, de repente, algo importante, né, realmente algo muito ético, eu particularmente acho bonito quando a pessoa dá o crédito. Então, por exemplo, esse meu último post que eu fiz uma legenda falando sobre o trabalho, a primeira frase que foi o que me inspirou, que fala se a sorte me encontrar, que ela me encontre trabalhando, é uma frase do Pablo Picasso. E aí eu coloquei depois lá no final, né, inspirada pela frase do Pablo Picasso, porque foi a primeira frase ali, o texto depois é meu, mas a primeira frase foi dele. Sempre que você puder trazer uma referência, isso é bacana. Além disso, gente, quando você está construindo uma autoridade aqui, às vezes a gente tem receio de compartilhar e parecer que você não é a pessoa que mais sabe do assunto. Mas a melhor forma de você construir uma autoridade é você mostrar o seu processo. Eu mostro muito aqui os livros que eu leio, eu mostro os cursos que eu faço, mostro tudo aqui pra vocês. Mostro tudo. E acontece, ó, vou contar uma coisa pra vocês, gente. Tem uma pessoa que me segue que ela posta absolutamente todos os livros que eu posto. E aí ela indica, e ela fala e tudo mais. E ela nunca colocou nenhum crédito, né? Ó, até falaram, você tem orgulho, né? As pessoas têm orgulho, né, de não dar o crédito. Acho que sim, acho que é isso. Elas têm um receio de que elas vão se diminuir, a credibilidade delas vai ficar menor. Mas é assim, eu posto o livro, aí uma semana depois elas postam o livro de novo. Aí ela posta o livro que eu postei. Aí depois ela posta o outro livro, eu posto o livro, ela posta o livro também. E além disso, algumas vezes ela já fez a mesma legenda que a minha. E eu nunca falei nada, porque eu sei. Porque o que eu tô falando pra vocês, às vezes a pessoa tá perdida. Eu tô falando porque eu vivi isso. Às vezes você tá construindo, você tá no começo ali da sua criação, da sua marca, você tá começando a criar aquela sua identidade como marca, e aí você pega uma referência, uma pessoa que você admira, que falou sobre aquele assunto da maneira que você acredita que deve ser falada, e você traz. Só que uma coisa que a gente precisa aprender, gente, que eu aprendi, e que a gente precisa tomar como consciência, é que quando a gente traz o crédito, a gente compartilha o nosso processo. E o nosso processo é a melhor forma de criar autoridade. Às vezes as pessoas falam aqui, ai, Ju, é o que a gente mais estuda, né, no brand. Como ser uma autoridade, né, no nosso ramo. Porque às vezes a pessoa, ela sabe muito, ela tem muito conhecimento, ela tem muito o que passar, mas as pessoas ainda não veem ela como uma autoridade. E uma das formas mais eficazes de você ser percebido como uma autoridade é você mostrar o seu processo, da onde que você está aprendendo, o que você está aprendendo, quais são as suas fontes. E esse é o jeito mais fácil de você mostrar o seu processo. Então, quando eu trago um livro aqui, eu não fico com medo da pessoa ir lá e copiar e trazer e fazer um Instagram igualzinho o meu, de mesmas indicações de livro. Por quê, gente? Porque eu sei que eu mostrar as minhas fontes vai me trazer essa conexão, onde as pessoas vão me ver crescendo, elas vão enxergar em mim todo aquele crescimento, aquele conhecimento. E além disso, gente, algo muito importante da gente entender é que as pessoas, elas podem fazer exatamente o que a gente faz. As pessoas podem vir falar aquilo que a gente faz, mas elas nunca vão ser como a gente é. Sabe esse perfume que eu tô falando, essa linha editorial que é só nossa? Ninguém consegue trazer. Ninguém vai conseguir trazer. Então, mesmo quando eu trouxe lá um assunto que foi igual que a outra pessoa trouxe lá no começo, que eu falei pra vocês, não é a mesma coisa, porque eu no final contei, falei da minha história, falei de uma experiência. Quando a gente traz essa experiência, a gente traz de uma forma que é só nossa. Então, qual é o meu conselho para quando você estiver aí começando a criar a sua linha editorial, a sua marca? Tenha várias referências. Tenha várias referências, porque existe uma coisa também que se chama cleptomnésia. Cleptomnésia é às vezes você escutar, ler muito de uma pessoa
Ou então acabou de ler um assunto sobre aquela pessoa e deu vontade de falar sobre aquele assunto e falar lá igual a pessoa falou. Então a gente precisa sair desse lugar de ter só uma fonte, gente, e entrar num lugar de repertório amplo, onde você tem várias fontes, onde você tem várias referências. E aí eu quero trazer a primeira diferença, que é cópia e inspiração. A inspiração, ela vem quando você tem várias referências. E aí você entra nesse lugar de admiração, que a maioria das vezes a pessoa que copia, ela vem de um lugar de admiração. Ela admira muito, é assim que eu enxergo quando vocês me mandam por direct. Ju, tá, olha isso, igualzinho a sua legenda, estão te copiando, vocês me mandam. Aí tem gente que fala assim, Ju, essa pessoa falou exatamente do mesmo jeito que você falou nos stories. E na hora me vem isso na cabeça, eu penso, caramba, quanta admiração essa pessoa tem por mim, quanta confiança, quanta credibilidade no que eu falo para que ela coloque as minhas palavras na boca dela. É muita admiração. Esse olhar a gente tem que ter afiado, esse olhar onde a gente enxerga dessa forma o nosso trabalho. Mas a gente tem que sair desse lugar de admiração, onde a gente não é humilde o suficiente para dar o crédito, e admirar ao ponto, de forma genuína, ao ponto de vir e dar o crédito. Então, a inspiração, ela é assim. Então, você colocar lá no final, via não sei o que, inspirado no não sei o que. Ou então, você teve aquela inspiração ali e pesquisar outras referências. Porque muitas vezes a gente tem essa inspiração aqui, a gente admira, a gente teve aquela ideia. Aconteceu comigo quando eu fiz aquele vídeo do Dumbo, o vídeo do casaco do Dumbo. Não sei se vocês lembram que tem um vídeo meu que eu falo que eu tava vestida com o casaco do Dumbo. E eu tava vestida com o casaco do Dumbo, tive a ideia de falar sobre o Dumbo e o empreendedorismo. Tive uns pontos, uns insights, e aí fui pesquisar. Falei, o que mais que eu posso colocar aqui nesse vídeo? Fui pesquisar, achei a primeira fonte que eu achei foi uma fonte onde eu gostei muito do assunto. Peguei e fiz o vídeo. Qual que é a estratégia que eu quero trazer para vocês? Achou algo legal? Pesquisa de várias outras fontes. Pesquisa, gente, tenha várias outras referências, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver a nossa credibilidade e a nossa unicidade. Então, quando a gente tem várias referências, a gente pesquisa de várias fontes, a gente consegue entrar nessa atmosfera de admiração. Dessa atmosfera de admiração, a gente cria algo que é só nosso. Entendem? Então, essas são as duas coisas que eu acho importante a gente trazer aqui. Trazendo por esse olhar de quem está começando, que às vezes tem um referencial ali, que tem uma pessoa que admira, que tem uma marca ali que está no seu segmento que você admira e você quer começar trazendo aqueles aspectos ali que você gosta. E aí quando você reúne as pessoas que você admira, você vai mais fundo, gente. Você amplia seu repertório, você pesquisa mais e traz algo que é só seu. Ou se não, Ju, tô sem tempo, amei exatamente o que essa pessoa falou, não tenho tempo nem de colocar nas minhas palavras. Até tenho tempo de colocar nas minhas palavras também, mas tá do mesmo jeitinho que a outra pessoa falou, coloca os créditos. Essas são as primeiras dicas que eu quero falar pra vocês, como de forma pessoal, porque eu passei por isso. A cópia, gente, ela não te permite entrar nesse lugar de autenticidade. E quem faz muito conteúdo, quem faz conteúdo em massa, quem vive essa produção de conteúdo em massa mesmo, tem muito isso vive esse perigo muito grande de repente ler alguma coisa aqui no livro, trazer, falar, caramba, essa linha de pensamento foi muito boa, escrever e enviar, mas você precisa trazer elementos que são só seus. Então, se tem um tema que você gostou muito, que esse livro falou e que falou de uma forma incrível, pesquisa de outras fontes para depois trazer da sua forma. E aí, gente, a gente entra também nessa questão da inspiração e da modelagem como algo que faz parte desse começo. Faz parte. Tem muita gente que me procura e fala assim, Ju, não sei nem por onde começar. E aí eu sugiro. Vamos trazer referências? Sabe, às vezes é uma questão de estilo. Em várias áreas do branding, quando a gente trabalha o branding, identidade visual, como trazer isso aqui,
traga referências de várias áreas, não só da sua área, mas de várias áreas. Modelar, de repente, o que é modelar, gente? É você trazer um aspecto, às vezes o jeito que aquela pessoa fala, como ela, a expressão que ela usa, ou então como ela gesticula, o vocabulário, um olhar que ela teve diferente. Você traz um elemento daquela pessoa, você modela de repente um elemento daquela outra pessoa, uma frase, uma palavra que ela usou diferente, você modela isso e vai criando a sua própria marca. Isso também é diferente, né, da cópia e da inspiração. Então, quando você está no comecinho, é importante, faz parte, gente, você trazer inspirações, você modelar, faz parte você começar a construir algo que é só seu, pegando inspirações diferentes. E existe algo muito... um movimento muito forte que vem, que é o Me Too, né? O Me Too, ele é o eu também, que hoje acontece muito nas redes sociais e também em produtos, assim, das pessoas verem aqui nas redes sociais, porque as coisas nunca foram tão expostas, então estratégias das marcas estão o tempo todo expostas, o porquê das marcas é o tempo todo exposto aqui, e aí acontece de uma outra marca fazer como aquela marca, um outro profissional, pegar a ideia daquele profissional e fazer também. E eu quero trazer isso para vocês como um olhar que vem sendo muito apurado aqui nas redes sociais, principalmente aqui no Reels, mas também no conteúdo. Então, às vezes a pessoa começou um assunto, esse assunto de cópia, gente, eu comecei a falar no começo da semana, já vi gente falando nos stories e tudo mais, e é normal, aqui a gente precisa entender isso também. Porque às vezes a gente fica tão revoltado, poxa, só porque eu falei disso, a pessoa também tá falando, uma pessoa do mesmo ramo, da mesma área, aí você fica revoltado. E aí eu quero trazer dessa forma pra vocês entenderem também. Quando tá aqui, a gente precisa estar desapegado, sabe? Quando a gente traz pra cá, a gente precisa ter esse olhar, que é até um olhar de um livro chamado Startups, Startup Enxuta, que fala o seguinte: você não tem que estar tão apaixonado, mas ser tão apaixonado pelo jeito que você faz, que você não está disposto a abrir mão dele quando precisar, que você não está disposto a fazer ajustes quando precisar. Então, você pode olhar para isso até com um olhar de antifrágil. O antifrágil é o quê? Ele se torna melhor com o caos. Ele se torna ainda mais eficaz, ainda mais forte a partir do estresse, da pressão do caos. Então, às vezes, você vê alguém que copiou, alguém que tá nessa mesma onda que você, que fez parecido com você vem com esse olhar de que, poxa, eu trouxe pra cá, eu tenho que estar disposto a abrir mão, eu tenho que estar disposto a dividir com as pessoas, porque existe isso de post, gente, não tem como. Você vai patentear um post? Você vai patentear uma legenda? Não tem como. Então, é um exercício que eu faço comigo, sabendo desse movimento do Me Too, que é essa força muito de economia colaborativa que existe, e saber o seguinte: se a pessoa fez parecido, eu vou vir melhor. Por quê, gente? Da onde saiu aquilo, vai sair muito mais coisa. Então, lembrem-se disso como um mantra pra você, não pra você ficar falando, mas como um conselho de amiga. Lembrem-se que da onde saiu aquilo que você fez, vai sair muito mais coisa, melhor ainda. Então, fiquem em paz, sabe? Fiquem em paz, porque é muito sofrido. Eu sei como que é muito sofrido quando a gente se apega muito àquilo que a gente fez, né? Ao nosso filho, é muito difícil. E aí, algo que eu quero trazer pra vocês é que a maioria das vezes, quando você é copiado em alguma área, você tem que se lembrar que a sua marca pessoal, a sua linha editorial, o seu perfil aqui é muito maior do que aquele aspecto onde você foi copiado. Já me mandaram também, Ju, o vídeo saiu igualzinho o seu. Esses vídeos que eu faço editado, foi até esse último que eu tava escrevendo no computador, a musiquinha do... Qual era a música? Era muito boa a música, que eu adoro. Keep your head up. E aí a pessoa colocou a mesma música que a minha. E tava lá trabalhando. E aí, na hora, você fica assim, poxa, podia ter falado, né? Inspirado nela, inspirado na Jo. Mas não falou. E aí a gente precisa ter esse olhar onde a pessoa fez, né? Que nem a gente conversou aqui. Então, o meu conteúdo foi bacana. Segundo, isso aqui é uma rede de economia colaborativa. Então, vou patentear o meu vídeo?
não vou patentear o meu vídeo, vou fazer melhor da próxima vez. Então, esse é o pensamento que eu quero que vocês tragam aqui. Por quê? Porque a pessoa ela pode até copiar um elemento da sua marca, gente, mas o universo da sua marca, ele é muito gigante. O nosso curso, o Ousa, ele tem 70 aulas. Menos, acho que um pouquinho mais, não me lembro agora. Ele tem muitas aulas. Por quê? Porque uma marca, ela é demorada para ser construída. Uma marca, ela é construída nos detalhes. A gente quebra a cabeça, vocês estão aqui, a gente está criando uma linha editorial autêntica, a gente tem muitas referências, a gente pensa no que a gente vai escrever de uma forma original, de uma forma autêntica, e a pessoa, ela copiou um detalhe, ela não vai conseguir copiar a marca inteira. Então, a gente pode ficar em paz, sabe, em relação a isso, a gente pode ficar em paz, na certeza de que as pessoas não vão conseguir copiar. Ó, que legal, não tô conseguindo ver, na verdade. As pessoas não vão conseguir copiar a nossa marca por completo. Então, a gente precisa enxergar que aqueles elementos únicos nossos que não podem ser copiados, como por exemplo a nossa história. Gente, se a pessoa vier copiar tudo, copiar a nossa história, vai ficar feio pra ela. Então também você pode ficar tranquilo que vai rolar uma vergonha alheia gigantesca se a pessoa vier copiar absolutamente tudo. Mas a gente precisa entender que o nosso porquê, a nossa história, eles são elementos de grande diferencial e que são mais importantes e que merecem um foco muito grande. Então, o relacionamento que você cria com as pessoas que te acompanham, a sua audiência, é algo muito poderoso porque é baseado nesses elementos únicos que você tem. Então, a gente precisa focar nisso, sabe? A gente precisa focar nesses elementos únicos e entender que ser o que a gente é mais importante do que o que a gente aparenta. Inclusive, às vezes é tão perigoso essa coisa da cópia, porque a pessoa vai e copia algo de alguém que ela acha que conhece. Mas aqui no Instagram, gente, as pessoas apresentam uma fatia só da vida delas, uma fatia do que elas são. Então, quão perigoso é isso, né? E uma coisa que eu quero trazer também é que muitas vezes a gente fica com aquele bode de, poxa vida, eu não faço mais também. Ah, que saco, eu fiz esse vídeo, a pessoa copiou igualzinho, não vou fazer mais vídeo também não. E eu quero te encorajar a não desanimar com isso, sabe? Acredite naquilo que é original, sabe? Porque, gente, a originalidade é o que cria escala de clientes fiéis, de audiência fiel, porque as pessoas, elas admiram o que é original. As pessoas, elas respeitam o que é original. Elas têm como algo muito especial, porque não é o que tem de mais no mercado. O mercado, ele tem sede do que é original, do que é autêntico. Não tem, gente, não tem. Por isso que eu bato tanto aqui nessa tecla. Não vale a pena você replicar. Vale a pena você ter uma inspiração e ter também várias outras referências e criar algo que é só seu, porque isso vai fazer com que você crie clientes fiéis, isso vai fazer com que você crie uma audiência fiel, leal. Os advogados de marca, que são essas pessoas que abraçam a sua causa, que te defendem, essas pessoas que me enviam, que vão te enviar, copiou, olha isso, Ju, estão copiando igual o seu, são os advogados de marca. Olha, a Bianca tá aqui, Bianca, que bom que você tá aqui. Team Ouse tá em peso aqui, gente, eu tô muito feliz. Muito feliz, essa turma maravilhosa, eu tenho tanto orgulho dessas mulheres incríveis. Então, gente, é muito bacana, é muito bom, é muito legal quando você é uma inspiração, por exemplo. Quando você é uma pessoa que inspira para um determinado tema, a gente se sente tão feliz, dá vontade de dar a mão, assim, de abraçar mesmo a pessoa, de entregar tudo para ela. Porque quando a pessoa reconhece, te fala isso, e é algo genuíno, você cria um relacionamento e uma vontade de ajudar de forma muito genuína. Então, que a gente crie esse ciclo, sabe? Esse ciclo onde uma pessoa tá sempre honrando a outra. Então, a pessoa vem e fala, foi inspirado em fulano, você vem e comenta. Ó, isso se aplica ao e-commerce também? Se aplica ao e-commerce também, porque você diz essa parte de falar, de trazer a referência, de trazer a inspiração, de trazer de onde você se inspirou? Ou não? Me fala aí.
é sempre interessante, gente, que a gente crie algo que seja nosso, único. E uma estratégia é você buscar referências de áreas diferentes. Então, se você é um e-commerce, por exemplo, de bolsas, procure referências de outras áreas, sabe? Para que você consiga criar algo que seja só seu, para que não fique o mais do mesmo ali. E aí eu quero trazer de forma mais prática para vocês agora como construir essa linha editorial original, autêntica, que foge aí desse mais do mesmo, pra gente exercitar isso. Gente, uma coisa também que eu quero muito comentar aqui é sobre essa questão da comparação. Antes disso, a comparação, ela é algo que vem de forma muito grande aqui no nosso universo hiperconectado. A gente tá cada vez mais próximo da vida das pessoas, do que as pessoas estão fazendo, e é normal as pessoas se compararem. Mas é importante a gente saber o que a gente vai comparar. A gente não pode comparar o todo da pessoa, a gente não pode comparar a pessoa com a gente, porque são realidades diferentes. Então, já que, gente, faz parte do ser humano, tá? A gente tende a melhorar com a comparação com o outro, mas a gente precisa comparar de forma delimitada. A gente precisa estabelecer parâmetros nessa comparação. Então, eu vou comparar, de repente, o jeito que ela fala e vou melhorar o meu tom de voz, porque eu gostei do jeito que ela fala e eu nunca tinha visto antes. Então, de repente, você consegue mudar um pouquinho o seu tom de voz. Mas comparar a pessoa por inteiro é uma furada, porque são realidades diferentes. Mesmo que você ache que você conhece a pessoa. Lembra que eu falei que a gente não conhece ninguém, gente. Aqui é uma fatia só da vida das pessoas, um recorte da vida das pessoas. Então, vamos lá para a parte prática. Parte prática da criatividade para criar essa linha editorial autêntica aí. Gente, vocês estão gostando? Essa é uma live esse inicinho foi meio um desabafo, né? Quem sentiu? Quem sentiu esse desabafo? Essa chateação que a gente vive, todo mundo vive, gente, quando a gente vê uma pessoa copiando o que a gente fez. Mas espero que eu tenha trazido aí uma nova perspectiva para vocês conseguirem encarar isso com paz, porque vocês vão ser copiados. Toda marca forte, toda marca que lidera o mercado, que vem de uma forma autêntica, original, vai ser copiada em algum momento. Isso é uma coisa que eu já tomei pra minha vida, gente. Quando a pessoa vem e fala assim, Ju, copiou, é muito legal, porque os advogados de marca, né, que a gente chama, que são aqueles seguidores mais próximos ali da gente, a audiência mais próxima, elas vêm com uma chateação tão grande, elas falam, Ju, olha isso, a pessoa tá falando igualzinho a você, tipo, com muita raiva, assim, botando vários emojis. Eu acho muito lindo quando isso acontece, porque eu falo, caramba, essa pessoa realmente abraçou a minha causa, né? E isso acontece. Mas aí a gente tem que ter uma visão de muita paz em relação a isso e de enxergar que toda marca original autêntica vai ser copiada em algum momento. Se você não tá, lembra que eu falei que eu sugeri pra gente pensar? Se você não tá sendo copiado, se você não foi copiado até hoje, comece a pensar, preciso ser mais autêntico, preciso ser mais original. O que eu preciso fazer aqui de diferente para as pessoas começarem a ter vontade de me copiar? Essa é uma brincadeira, tá, gente? É pra gente começar a enxergar com uma outra forma essa questão da cópia. Porque ninguém quer copiar e ninguém quer ser copiado, essa coisa da cópia é horrível, no final das contas. Então vamos lá. Vamos lá, que eu quero falar de forma prática pra vocês. Pontos para te ajudar a desenvolver a sua linha editorial autêntica, criativa. Eu já fiz aqui uma live com vocês, a gente já conversou sobre criatividade. Criatividade é algo que não é um dom, não nasceu com uma pessoa, não é? Ah, Ju, o que aquelas pessoas que são criativas têm que eu não tive? O que elas comem, do que elas se alimentam, né? Onde elas vivem? Não, gente, como a gente pode observar, toda criança é autêntica, toda criança é criativa. O que acontece é que muitas vezes a gente paralisa isso. O que acontece é que muitas vezes o medo do julgamento paralisa, o medo de não ser aceito, o medo de fazer algo que seja ruim, que seja medíocre, que as pessoas vão falar mal. Isso tudo paralisa a nossa criatividade. Isso tudo faz com que a nossa criatividade seja minada. Ops. Ops. Ai, meu Deus. É o iFood. Moze do céu.
Então, gente, a gente precisa desenvolver essa criatividade, sabe? Ou por a gente estar muito ocupado também. Às vezes a gente fica tão focado no conteúdo útil, que a gente não para desenvolver algo que seja nosso. Para desenvolver algo que seja só nosso, porque exige tempo. E aí eu quero te convidar a pensar nisso, a investir nisso, nessa criatividade, a destravar esse pensamento, às vezes, de que qualidade, a quantidade é muito importante. A quantidade é muito importante? Por quê? Porque na quantidade a gente consegue se aprimorar, é na prática que a gente pega o jeito. Então a quantidade é muito importante, sim. Eu diria que tá ali, ó, qualidade e quantidade. Tá? É algo polêmico, acho que as pessoas que defendem a qualidade aqui, a qualidade vão querer me esganar, mas eu defendo que a qualidade e a quantidade estão aqui, ó, no nível de importância. Por quê? Porque para você trazer algo com qualidade, você precisa treinar. Então, não adianta a pessoa ficar paralisada, não trazer nenhum conteúdo, porque o conteúdo dela tem que ser de extrema qualidade. Eu não acredito nisso, eu não aconselho isso. Porque as pessoas... O que é isso, gente? É o perfeccionismo. O perfeccionismo nada mais é do que um ego super inflado que precisa trazer aqui algo que seja de extrema qualidade. A gente precisa ser humilde o suficiente para entender que é na prática, é colocando a mão na massa, é dando o primeiro passo, é fazendo que a gente chega nos lugares. Eu acredito muito mais nas pessoas que fazem, nas pessoas que colocam a mão na massa, porque são as pessoas que fazem, as pessoas que agem, as pessoas que colocam a cara a tapa, que entram na arena, que vão mudar o mundo, que vão fazer a diferença. Então não se deixe entrar esse auto-engano, sabe, gente? Da gente achar que a gente precisa trazer pra cá só uma coisa perfeita, incrível, maravilhosa. Você é humano. E você vai pegar a prática, você vai se masterizar. O que é masterizar, gente? É você se tornar mestre em algo. Você se torna mestre em algo quando você faz aquele algo. Tem um livro que chama Masterização, que fala o seguinte: o mestre é diferente do aprendiz por causa de alguns segundos a mais que ele ficou na arena. Esse livro ele traz muitos exemplos de artes marciais. E quando você fica esses 5 segundos a mais ali na luta ali, né? No tapete lá deles, na arena. Esses 5 segundos a mais te tornam um mestre. Então, aqui a quantidade de tempo que você ficou lá. Por isso, eu aconselho muito vocês a praticarem, a trazerem pra cá, a tentarem, a testarem. A gente só vai conhecer sua audiência quando você testar, quando você fizer muitas vezes. Você só vai se sentir preparado pra fazer live, bom pra fazer live, quando você vier e fizer várias lives. Gente, toda vez que você deixa de fazer um post, toda vez que você deixa de fazer uma live, toda vez que você deixa de falar da sua história, você deixa de ajudar alguém. E eu acredito muito que cada um de vocês que está aqui, gente, tem um propósito e pode inspirar, pode ajudar muitas pessoas. Então, por isso que eu quero fazer vocês se mexerem aí, por isso que eu tô falando tudo isso. Então, a criatividade, voltando, a criatividade, ela é nada mais, nada menos do que uma prática. É você praticar, é você trazer pra cá, é você pensar, leu vários livros e começa a escrever as legendas, começa a fazer vídeo, começa a criar roteiro, vai fazendo e vai jogando. E vai sentindo, a audiência gostou desse, vamos continuar assim, vamos fazer uma coisa diferente da próxima vez. É nesse movimento que as oportunidades aparecem, eu acredito muito nisso. Se a gente fica só ali de fora assistindo, e muitas vezes só julgando, a gente não cresce. Então não tenham medo, gente. Não precisa ter medo de trazer pra cá. Todo expert um dia foi iniciante. Por que eu quis abrir essa live contando pra vocês que eu já copiei? Porque eu acho muito injusto trazer pra cá e omitir de repente essa falha no início da carreira, no início do meu processo de marca, sendo que eu sei que muitas pessoas aqui já passaram por isso. E por isso que eu quero trazer aqui pra vocês o seguinte: a gente vai testando, a gente vai aprendendo, a gente vai caindo, a gente vai levantando e a gente vai criando uma história só nossa.
Então, vir pra cá e trazer essa originalidade tem a ver com isso. Tem a ver com você contar a sua história como ela é, tem a ver com você viver todos os seus dramas da vida, trazer de forma com os testes, né, para você ir masterizando, para você ir se tornando um mestre naquilo que você faz, de acordo com a sua praticidade, de acordo com aquilo que você vem experimentando. No movimento você vai encontrar grandes oportunidades, eu tenho certeza disso, porque eu vivo isso. Eu sei que no meu movimento, no que eu tive coragem de fazer, que eu dei o primeiro passo, a primeira live que eu fiz aqui, que tinham 10 pessoas, que no caso era meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido e minha cunhada. Eu tive medo, tive vergonha, mas eu sei que é no movimento que as oportunidades aparecem, que as pessoas passam a nos conhecer, que a gente consegue encontrar, se conectar com as pessoas. Eu quero te convidar a fazer isso também, a se movimentar, sabe? O medo do julgamento, ele vem muitas vezes da gente não entender o que a gente quer também. Então, a originalidade, a autenticidade vem primeiro, que eu trouxe aqui, gente, primeiro tópico, tá? Para você criar uma linha editorial autêntica, criativa. O autoconhecimento. Você saber o que você quer compartilhar, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar. Por quê? Porque muitas vezes esse mais do mesmo, ele vem porque você acaba abraçando todas as oportunidades. Você vê um post legal, você faz igual. Você vê um tema legal que a pessoa falou, você fala igual. Você vê um livro, achou uma coisa legal, você joga. Mas se você sabe aonde você quer chegar, você cria um conteúdo alinhado com o seu processo, com seu destino, que tenha uma coerência, uma consistência. A sua marca não consegue ser consistente se você não sabe onde você quer chegar. E aí, esse não saber onde você quer chegar também, ele traz essa insegurança. Por quê? Porque aí a sua métrica de sucesso, o seu destino, onde você quer chegar, fica sendo o que as outras pessoas estão vivendo, a métrica da outra pessoa, o destino da outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa ela já colocou a cara a tapa, você já viu que já deu certo, você vai lá e faz igual. Mas quando você consegue entender aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, que você quer ajudar as pessoas, então você não precisa ficar focado no medo de aparecer aqui nos vídeos. Você não precisa ficar focado no medo de colocar uma legenda que fale da sua história, que conte algo que aconteceu no seu dia. Porque não trata mais sobre você. Porque não é mais sobre você, gente. É sobre ajudar as outras pessoas. Algo que me destravou aqui pra vir falar na live, pra vir falar, escrever legenda, abrir no meu coração, contar minha história nos vídeos, foi entender que não se trata mais sobre mim. Se trata de ajudar as outras pessoas. E parece um papo muito romantizado, mas é a mais pura verdade. Vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer, os resultados começam a vir, as pessoas começam a mandar mensagem, falam, Ju, era tudo que eu precisava. E eu tenho certeza que vocês também, quando vocês começarem a trazer, às vezes o produto de vocês, gente, na hora da venda, quando você traz ele com essa perspectiva de que esse produto vai mudar a vida das pessoas que estão me assistindo, esse serviço que eu presto, muda a vida das pessoas que estão me acompanhando, muda a vida das pessoas que vão contratar esse serviço, então eu vou falar dele. Então eu vou falar dessa oportunidade que é contratar o meu serviço, contratar o meu trabalho. Porque eu sei que ele traz resultado, eu sei que ele ajuda. E aí quando você traz isso de forma íntegra, genuína aqui, as coisas começam a andar. E o que acontece? É uma bola de neve, gente. A gente tem medo de trazer, aí por isso a gente não tem resultado. Aí porque não tem resultado, você se desmotiva e não traz conteúdo pra cá. Aí vira essa bola de neve. Aí você não traz conteúdo, aí você não vê resultado. Aí você não consegue ser autêntico porque você tem vergonha. Aí ninguém te manda mensagem falando que você mudou a vida da pessoa. Aí você não quer fazer nunca mais. Aí você fica nessa bola. Agora, se você é autêntico, se você traz o seu conteúdo de forma muito genuína, muito original, as pessoas começam a perceber. Lembra que eu falei que as pessoas estão sentindo falta disso? E aí elas começam a te mandar mensagem, isso te estimula, você começa a fazer mais. Então você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. E aí pra isso eu trouxe essa pergunta pra vocês aí. Aonde vocês querem chegar? O que vocês querem representar? Quais pessoas vocês querem
poder ajudar. Esse é o primeiro tópico, o autoconhecimento. Porque quando você sabe o seu propósito, onde você quer chegar, você não precisa agradar todo mundo, porque uma pessoa que você ajudou já valeu a pena, sabe? Uma pessoa que você transformou a vida, uma pessoa que você vendeu e que pôde transformar a sua realidade e a realidade daquela pessoa, porque quando você vem pra cá e você vende, a gente tem tanta vergonha às vezes de vender o nosso produto. Tem muitas marcas que eu trabalho, empresas que eu trabalho, que as gerentes, que os profissionais lá têm vergonha às vezes de ficar vendendo, de vir aqui no Stories e falar do produto e não aproveitam que elas podem usar isso como uma ferramenta. Só que toda vez que você deixa de vender, gente, você deixa de ajudar uma pessoa que poderia ter a vida transformada através do seu produto, do seu serviço. Então a gente precisa ter esse olhar quando a gente vem vender, quando a gente vem trazer o nosso produto, quando a gente vem trazer o nosso conteúdo aqui. Um olhar que não é só pra você. Ai, será que tá bonito? Será que ficou bom? Será que eu tô fazendo sucesso? Será que eu tô falando bonito? É um olhar agora pro outro. Essa é a perspectiva que a gente tem. Será que eu tô ajudando? O meu conteúdo é um conteúdo útil? A minha intenção aqui nessa live é ajudar essas pessoas a se movimentarem, a se mexerem, a irem de encontro com seus sonhos? Se é essa a perspectiva que a gente tem que ter, se é, a gente fica em paz em relação aos nossos conteúdos, ao que a gente traz aqui. A gente fica em paz, de repente a gente recebe uma crítica. Esse autoconhecimento, ele traz essa segurança para que a gente consiga também, de repente, receber um feedback. Ai, Ju, mas eu não queria... eu queria que você falasse sobre um outro assunto. Ah, não gostei do jeito que você abordou esse assunto. Ou então, não tá bonito. Aí você pensa, poxa, mas não era isso mesmo que eu queria trazer. E aí, às vezes, você tem um diferencial como marca que só você entrega. Mas aí uma outra pessoa fala assim, não, mas eu não quero isso, eu queria aquilo outro. Você fala, tudo bem, porque eu entrego isso. Então a gente precisa estar muito bem resolvido em relação ao que a gente escolheu trazer, ao que a gente escolheu ser diferente. Porque se a gente quiser agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém. E a gente não consegue esse lugar que é só nosso no mercado de criatividade, de originalidade, de autenticidade. E aí o segundo tópico, o segundo passo que eu trouxe foi escolher o seu nicho de atuação. Porque quando a gente escolhe para quem que a gente vai falar, com quem que a gente vai falar, a gente consegue construir essa linha editorial autêntica e original. Eu vou falar sobre isso, nicho e especialidade, na próxima live, quinta-feira que vem, tá? Eu espero vocês pra gente conversar mais sobre isso. Mas dando uma pincelada hoje, às vezes as pessoas acham que se elas se especializarem ou se elas nicharem, elas vão se limitar. E isso não acontece, gente, pelo contrário. Quando a gente vem trazendo muitas coisas diferentes, muitos conteúdos diferentes, e não se especializa, não traz um foco em um conteúdo, a gente cria um ruído na comunicação. Porque já existem muitas marcas, o mercado já está extremamente competitivo, acirrado. Se as pessoas não souberem aonde ela vai colocar você ali no mercado, ali na cabeça delas, na prateleira delas, elas não vão colocar você em lugar nenhum. Entendem? Então, nichar também não significa que você vai ser monotemático. Nichar significa que você vai escolher um assunto, você vai se aprofundar nesse assunto, você vai sair do raso, para que você se torne uma referência nesse assunto, para que quando a pessoa fale do seu nome, ela fale do que você trabalha, quando ela fale a sua marca, ela se lembre, fulana de tal, Sara Costa Joias, é a melhor designer de joias, são as joias mais autênticas. Ela vai saber aonde te colocar. Entendem? Então, até você que é influencer, você que quer falar, de repente, de lifestyle, uma coisa mais aberta, não tem problema. Mas o que eu aconselho é você trazer um tópico e se aprofundar nele, para que as pessoas se lembrem de você daquela forma. Então, pensa agora aí comigo. Como que eu quero ser lembrado? O que eu quero representar? Porque aí você escolhe, você se especializa, escolhe esse público que você vai falar, e isso faz com que você consiga trilhar uma linha editorial mais consistente, mais autêntica. Não fica aquela confusão, aqueles vários ruídos. Terceiro tópico que eu trouxe aqui pra vocês foi o repertório. Gente, eu amo falar disso, porque é uma das coisas que eu mais gosto de trazer aqui pra vocês. Eu quero muito ajudar vocês nesse processo de ampliar o repertório. O que é isso? Repertório é a soma de todas as coisas que estão na sua cabeça.
tudo aquilo que está na sua mente. Então, é a soma de todas as suas referências, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você acompanha, os Instagrams que você segue, os grupos de WhatsApp que você entra, os livros que você lê, os cursos que você faz, tudo isso forma o seu repertório. E o que eu quero te convidar é ampliar esse repertório. Por quê? A gente tende a ler, assistir, escutar sempre das mesmas fontes, sempre as mesmas coisas, os mesmos assuntos, sempre segue as mesmas pessoas. E aí o Instagram tem o algoritmo dele, que é essa inteligência de máquina, que traz pra gente o quê? Aquilo que a gente gosta de ler, de escutar, de acompanhar, e fica sempre na mesma bolha. A gente vive uma bolha. Ó, a Nadinha tá aqui, que bom que você tá aqui, Nadinha, saudade de você. Então a gente vive essa bolha, onde a gente escuta sempre a opinião parecida com a gente, com a nossa. E eu quero te convidar a ampliar esse repertório e a viver, sair da bolha, escutar opiniões diferentes da sua, de diferentes fontes, uma notícia de fonte diferente, um livro de repente de um outro tema, porque isso vai ampliar o seu repertório e você vai conseguir criar uma linha editorial autêntica, que é só sua. Combinado? E aí o quarto passo que eu trouxe pra vocês, a gente tá acabando, falta o quarto e o quinto. O quarto passo foi pensar nas emoções, as sensações que você quer passar. Porque essa é uma das grandes diferenciais de você e de uma outra marca, de uma outra pessoa que de repente fala a mesma coisa que você. Tem gente que vira pra mim e fala assim, Ju, eu quero ouvir de você. E às vezes nem sabe por quê, às vezes é um assunto que uma outra pessoa fala, mas é porque as emoções, as sensações que eu passo, ou que você vai passar pro seu público, só você passa. Então pense aí, quais emoções, quais sensações eu quero passar pro meu público, porque esse é um dos grandes diferenciais da sua linha editorial. Tudo bem? O quinto passo, então, para vocês formarem essa linha editorial que eu selecionei aqui pra gente conversar hoje, foi montar um calendário aqui nos seus conteúdos, para que você não se desespere, para que em nenhum momento você se encontre num lugar onde você não sabe o que postar e aí você acaba pegando daquela fonte lá que você leu e trazendo de forma parecida com aquela fonte, né? Então, a minha ideia, a minha sugestão para vocês é tenham um calendário só de postagem, só de conteúdo. Eu faço isso. Eu tenho duas coisas importantes, que são as minhas notas. Nas minhas notas eu coloco os temas que eu quero abordar aqui, então ideias de temas de conteúdo, ideias de temas de live, e aí eu deixo ela sempre por perto, gente, porque às vezes eu tô fazendo uma consultoria, eu penso num tema, anoto. Às vezes eu tô gravando uma aula, eu lembro de um tema, anoto. E eu vou enchendo ali de temas, de ideias. E aí a segunda coisa é eu ter esse calendário que eu tenho, que é só de postagens. Então é um calendário onde eu coloco no início do mês tudo aquilo que eu vou postar ao longo de todo o mês. Então eu tenho um dia que eu sento e penso só no que eu vou postar durante aquele mês. Eu paro o dia inteiro pra pensar nisso. Porque aí depois, ao longo do mês, gente, você perde muito menos tempo, você consegue ter tempo para criar algo que seja só seu, de forma autêntica, original. Essa é uma das grandes estratégias para que você tenha aqui muito conteúdo, mas de forma original, autêntica. Que seja só seu, gente. Eu quero muito que mais pessoas, que cada vez mais a gente crie uma legião de pessoas que tem um aroma próprio, que tem essa linha editorial que seja só sua, que é reconhecida de longe. Tudo bem? Era isso que eu queria trazer aqui pra vocês, gente. Obrigada pela companhia. Eu quero muito ver vocês se mexendo, se movimentando aí, sem medo, sem receio. Que vocês criem a linha editorial só de vocês aí, de forma autêntica, original, porque o mercado tá com muita sede disso, tá precisando muito disso. E eu acredito que a gente precisa de mais marcas, mais profissionais, empresas autênticas, originais, que tenham propósito. São essas empresas que vão mudar o mundo. Tá bom, gente? Obrigada, viu, pela companhia. Amei ter vocês aqui comigo. E quinta-feira que vem tem live de novo. A gente vai falar sobre nicho e especialidade. Eu espero vocês. A gente se vê, então. Obrigada, gente. Quando é o próximo Ouse? Tô perguntando, que bom, adorei o interesse. A Valesca. A gente ainda não tem ideia da data do próximo Ouse, das inscrições do Ouse.
Mas fica de olho que eu aviso. Tá bom, gente? Obrigada, viu, pela companhia. Adorei ter vocês aqui. A gente se vê. Tchau!